Vamos orar então para a gente iniciar esse momento de escola dominical, de aprendizado da palavra do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pela tua graça de nos trazer em segurança a tua casa para aprender mais do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui para aprender de ti, obrigado pelos irmãos que puderam chegar aqui em segurança. Aqueles que estiverem a caminho, Senhor, que Tu traga na Tua proteção, na Tua graça, e que todos nós, Pai, que estamos aqui e que chegaremos aqui, estejamos focados, Pai, que tiremos agora de mente todo e qualquer outro assunto que venha roubar nossa atenção. Que o Senhor tome cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Faz-nos, Pai, não somente entender o que será ensinado aqui, mas viver de acordo com a Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos lá, irmãos, então, mais um domingo de estudos no Antigo Testamento. Estamos no livro de Êxodo, e hoje é a nossa 7ª aula dessa nossa escola dominical de panorama no Antigo Testamento, e vamos estudar os capítulos 20 até o 31, não é isso? Isso, 20 até 31 de Êxodo. Então, para começar, nós vamos fazer uma recapitulação, porque a EBD da aula passada foi um trajeto muito longo, então eu quero lembrar o principal para vocês. O que é o principal? O povo de Israel estava há mais de 400 anos preso no Egito, escravizado, servindo aquele povo mau, povo cruel. Até que um dia o Senhor se revelou ao seu servo. Que servo era esse? Moisés. E disse o seu nome, revelou o seu nome. Eu sou o Senhor. E fez uma promessa. Eu me lembrei da aliança que fiz com Abraão e vou cumprir essa aliança. Portanto, vou tirar o povo de Israel do Egito. E assim ele fez. Ele derramou 10 pragas da sua ira contra o Egito e tirou o povo de Israel de lá. E aí Israel começou a perambular no deserto até chegar o Monte Sinai, até chegar à península do Sinai. Nós vimos todo esse trajetório de murmuração e de Deus fazendo milagres e mostrando a sua providência ao povo, até que o povo chegou à península, ao Monte Sinai, ok? Por isso eu coloquei essa figura aí do Monte Sinai, porque é justamente a partir daí, onde paramos no domingo passado, que nós vamos começar esse domingo. Ou seja, o povo chegou no Sinai, o povo chegou no Monte Sinai, e agora, Deus? Tu nos arrancou do Egito, para quê? Então é o momento de Deus explicar quais são os planos dele. É o momento de Deus explicar qual o propósito de toda essa jornada do Egito, passando pelo deserto até chegar ao Sinai. É agora que Deus irá falar com o seu povo. E visto que vocês também fazem parte do povo de Deus, vamos ouvir atentos, vamos prestar atenção àquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Vamos lá, irmãos. Então, o ponto de partida do nosso estudo de hoje está aí no capítulo 20 de Êxodo, onde nós paramos domingo passado, no capítulo 19. Convido vocês a abrirem suas Bíblias aí em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E para quem chegou a vir nas nossas escolas dominicais que a gente teve no Catecismo de Heidelberg, lá a gente já teve um período que a gente estudou os 10 mandamentos. Quem estava lá, quem já era meu aluno nesse tempo, né, irmã Patrícia? Estudou os 10 mandamentos e vai lembrar, talvez, se tiver uma boa memória, que nós vimos que os 10 mandamentos eles foram dados para Moisés e para o povo de Israel em 2 tábuas da lei. E nós vimos que essas 2 tábuas estão divididas da seguinte forma: do 1º ao 4º mandamento é a primeira tábua da lei, 4 mandamentos. Do 6º ao 10º é a segunda tábua da lei. E vimos que essas 2 tábuas da lei, elas têm um ensino específico. Cada uma tem um foco numa coisa. E o que foi que a gente viu? Que a primeira tábua da lei, como está aí no slide para vocês, ela trata a respeito de como eu, parte do povo de Deus, me relaciono com Ele, o Deus que me chamou.
Então, a primeira tábua da lei é como eu me relaciono com o Senhor. Como eu devo adorar ao Senhor, como eu devo servir ao Senhor. Primeiro, ao quarto mandamento. E vimos que a segunda tábua da lei diz respeito, ou seja, nos ensina sobre como eu me relaciono com você. Como eu me relaciono com o próximo. Então, repetindo. E aí já foram 2 questões da atividade de hoje aí. Repetindo. Primeira tábua da lei ensina sobre o meu relacionamento com Deus. E a segunda tábua da lei, do 6º ao 10º mandamento, ensina como eu me relaciono com o próximo. Vamos ler aí esse texto de Êxodo 20 e recapitular os mandamentos. Então, diz assim o verso 1, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, irmãos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado, dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo em que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o dia de descanso, e o santificou. 4 mandamentos. Primeira tábua. Não faça imagens. Não adore outro Deus. Não use o nome de Deus em vão. Guarde o descanso santo dele. Isso é o que Deus requer de nós para o culto. Sabe o que é curioso, irmãos, sobre os 10 mandamentos? Se eu perguntar para vocês se vocês consideram um pecado grave matar alguém, vocês vão dizer que sim, não é verdade? É ou não é? É muito grave eu matar alguém. Por isso tem um mandamento na segunda tábua da lei que diz, não matarás. Agora é engraçado que o 4º mandamento a gente não leva a sério. Como se fosse um mandamento inferior. 4º mandamento diz, lembra-te do dia de descanso. Aí você acha que é um mandamento inferior e fala, não, quer saber, hoje eu vou ficar em casa. Para os 10 mandamentos é tão grave quanto matar alguém. Não há nenhuma instrução na Bíblia que diga que o 4º mandamento é menor que os outros. Portanto, se você escolhe que mandamento quer guardar, você está pecando contra o Senhor. Porque a lei dele é toda perfeita. Por isso, nós, da Igreja Presbiteriana, nós pregamos que o dia do Senhor, o domingo, é o dia de descanso dos cristãos. Então, estar aqui hoje é para nós não uma opção, é um mandamento. Por isso que esse é o dia de reunião da igreja, o primeiro dia da semana, o domingo, é o dia de descanso, o dia em que Cristo ressuscitou. Então, irmãos, todos os 10 mandamentos têm o mesmo peso. Não tem um pior, um maior que o outro. Não honrar o dia de descanso do Senhor é tão grave quanto matar. É tão grave quanto adulterar. Que os irmãos escutem isso. Segunda tábua da lei. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aí nos diz como nos relacionarmos entre si. Eu não roubo, eu não cobiço, eu não mato, eu não adultero. E isso faz com que a nossa convivência seja pacífica. Então, na primeira tábua da lei, eu adoro a Deus da forma que Ele requer. Eu não crio imagens, eu não adoro outro Deus, eu não uso o nome dele
de forma desonesta e eu santifico o dia de descanso para adorá-lo. Eu adoro a Deus da forma que Ele pediu. E na segunda tábua eu aprendo a usar, a me relacionar com o povo dele de forma correta. Amém, irmãos? Então essa é a primeira coisa. E aí depois vemos que o Senhor, Ele usa o seu servo Moisés para ser o mediador que entrega essa lei ao seu povo. Acompanhem comigo o verso 20 aí, o que diz? Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A lei, portanto, irmãos, foi entregue ao servo de Deus Moisés para que ele dissesse essas palavras ao povo e o povo soubesse que tipo de gente Deus quer que Israel seja. Ficou claro isso? Moisés tem que proclamar esses mandamentos para o povo. O povo precisa escutar os mandamentos e saber que tipo de gente Deus quer que Israel seja. Essa é a função do mediador. O mediador da igreja cristã hoje, nos dias atuais, é Cristo. Um mediador muito superior a Moisés. Portanto, Cristo é o responsável por trazer o seu ensino a nós, para revelar que tipo de gente Cristo quer que você seja. Amém? Vamos seguir. A partir daí, irmãos, do momento em que o povo recebe os 10 mandamentos, a lei vai ser expandida para diversos outros assuntos. Mas como são muitos assuntos, primeiro eu quero perguntar de vocês, se vocês têm alguma questão ainda para perguntar ou para comentar sobre os 10 mandamentos, antes da gente ir para esses outros assuntos. Alguma dúvida sobre os 10 mandamentos? Diga, irmã Núbia. Primeiro, irmã, o que significa a palavra sábado no hebraico? Quem sabe aqui? Alguém sabe? A palavra sábado no hebraico, Shabat, significa descanso. Então, quando a Bíblia diz guarde o sábado, o que ela está dizendo? Guarde o dia de descanso. Na antiga dispensação da lei, o dia de descanso era o 7º. O que acontece? O 7º dia, o sábado, é o dia em que Jesus está na sepultura. Ele é o fechamento do descanso. Quando ele ressurge, no primeiro dia da semana, domingo, é quando a igreja cristã surge. Portanto, a partir dali, os cristãos passaram a guardar o dia do Senhor. O nosso sábado, o nosso descanso agora é o domingo, o dia da ressurreição. Não temos por que guardar o 7º, porque o 7º é o dia da morte. Nós guardamos o domingo, que é o da ressurreição. Tem melhor na internet, depois eu passo para a senhora. Sabe por que eu digo que tem melhor? Porque eu estou tentando copiar eles. Está claro para a senhora, então, por que nós guardamos o domingo? Se perguntarem, a senhora guarda o sábado, dona Núbia? A senhora fala, guardo o descanso. Agora, o meu descanso não é o 7º dia, é o primeiro. Aí a senhora vai gastar o seu hebraico na rua agora, né? Mas não procure isso, não. Deixe eles lá, deixe eles para lá. Eu sei. Alguma dúvida ainda sobre a questão dos 10 mandamentos? Alguma questão? Isabel, fica à vontade. Sim. Talvez eu tenha me expressado mal. Deixa eu deixar claro, Isabel. A pergunta da Isabel, para quem não ouviu, foi: quer dizer que então, existe ou não existe graus de pecado? Pecadão, pecadinho. É tudo igual ou não? Talvez eu tenha me expressado mal, Isabel. O que eu quis dizer é que para Deus os 10 mandamentos têm a mesma importância. Mas eu não disse que a quebra dos mandamentos, eu não quis dizer, talvez eu tenha dito e me expressei mal, mas o que eu não quis dizer que o pecado da quebra dos mandamentos é a mesma coisa. Por exemplo, matar e roubar tem uma distância. Matar é uma ofensa a Deus, mas roubar é uma ofensa a Deus, mas matar é uma ofensa pior, sem dúvidas. Sem dúvidas é um tipo de pecado mais grave. Agora, o mandamento não matarás é tão sério quanto o mandamento não roubarás. É isso que eu quis dizer. Os mandamentos têm o mesmo peso. Não tem um peso menor para guardar o dia de descanso do que o mandamento de não matarás. É isso que eu quis dizer. As tábuas da lei, elas têm a mesma importância. Só que parece que a gente está mais preocupado com os mandamentos que parecem ser moral. Não roubar, não matar. Esses a gente se preocupa. Agora, usar o nome do Senhor em vão, a gente não se preocupa tanto. Porque parece que não é moral, não é imoral. Entendeu, Isabel? Foi nesse sentido que eu quis dizer. O peso dos mandamentos é o mesmo. Agora, há sim graus de pecado, sim. Com certeza há, sim. Seu Carlos? Sim. O seu Carlos está perguntando, esses 10 mandamentos, eles viraram 2? Porque a lei diz que, depois Jesus disse que
Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos, eles são a síntese, o resumo do que os 10 mandamentos querem. Se você conseguir, Carlos, amar a Deus acima de todas as coisas, você vai guardar o sábado, o descanso. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar, você não vai adulterar. Entendeu? É o resumo. Exatamente. E outra, se você quebra um mandamento da lei, automaticamente você quebra todos os outros. Quem mais tinha levantado a mão? Minha esposa? Sim, a minha esposa está lembrando, a Beatriz está lembrando, que depois, quando se institui a lei levítica, o sacrifício de expiação dos pecados varia de acordo com a gravidade do pecado. Então, para pecados mais leves, digamos assim, o sacrifício era de animais pequenos, enquanto que o sacrifício pelo pecado, considerado pecado de sangue, eles geralmente envolviam um carneiro, um bode, um animal maior, porque era considerado que precisaria de derramamento de sangue para aquele pecado. Tá? Quando a gente for estudar Levítico, a gente vai abordar esses aspectos com mais calma. Tá bom? Ainda tem alguma questão aqui nos 10 mandamentos? Não? Então vamos seguir. Outras questões ainda no Sinai, só para situar os irmãos. Moisés ainda está lá no topo do Sinai, o povo está todo na base do Sinai e Deus está falando com Moisés. Deus deu os 10 mandamentos e agora Deus vai falar outros mandamentos sobre como Deus quer que o seu povo viva. Vamos lá ver, acompanhar alguma dessas coisas. Como tratar escravos. Capítulo 21, 1 a 11. A gente vai ler só alguns versos aí, ó. Acompanhem comigo, capítulo 21, eu vou dizendo os versículos, vocês vão acompanhando. Versículo 2, olha só. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro. O que significa forro? Livre, né? De graça. Ele não vai nem ter que pagar para ser dispensado. Versículo 5, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, olha o que a Bíblia ensina sobre servidão, sobre escravidão, que a cada 6 anos vem um ano, o 7º ano seria o ano da liberdade. Ou seja, seres humanos não são objetos, seres humanos não são propriedade. Você não é dono de ninguém. Você não pode tratar uma pessoa como se fosse um objeto seu. Portanto, a Bíblia tem todo um cuidado para que os escravos não fossem violentados. E aí, por isso que logo em seguida vem leis acerca da violência. Olha o verso 12, acompanha aí. Quem ferir ao outro, de modo que este morra, também será morto. Ou seja, a ética, a moral que está sendo ensinada aqui é de que, de acordo com o nível de violência que você usasse contra o outro, você receberia essa violência de volta. Essa é a didática, é isso que Deus está querendo ensinar. Aí olha que a frase famosa no verso 24 aí. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa é a ética que está sendo ensinada. Verso 27. E se com violência fizer cair um dente do teu escravo ou da tua escrava, deixará-lo sair forro. Peraí, mas não é meu escravo? Não é minha propriedade? Sim, mas ele está lá para trabalhar. Ele não é um objeto teu que tu faz o que tu quiser. Machucou teu servo, ele deixa de ter compromisso contigo, porque tu passou dos limites da relação. Então, tem toda uma lei embutida aqui sobre como Deus quer que o povo dele viva. Leis acerca da propriedade, 22, 1 a 15. Vamos para o 22. Vamos ler aí só o verso 1 e 2 aí. Se alguém furtar um boi, uma ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará quantos? 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Agora preste atenção no verso 3. Se, porém, já via o sol quando tal coisa se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Então, preste atenção. O ladrão, é um criminoso, ele merece punição pelo crime dele, mas ele ainda é um ser humano. Portanto, se o sol já nasceu, você está vendo o ladrão, e você o mata de propósito, podendo apenas espantá-lo e chamar as autoridades, se você mata o ladrão, você assume o papel de autoridade que você não é, você é culpado de assassinato. Ah, mas era ladrão, invadiu minha casa. Você assassinou uma pessoa. Então você vai ser culpado pelo sangue do ladrão. Estão vendo?
a ética do Antigo Testamento. O que mais? Leis civis e religiosas, aí do 22 até o 23, tem muita coisa para a gente ver. Olha só que coisa atual aí, o verso 1 do capítulo 23, irmãos. Verso 1 do 23, olha que coisa atual. Não espalharás o quê? Notícias falsas. Que coisa atual, né? Tá vendo, irmão? Se eu perguntar de vocês agora, o pessoal que usa rede social, internet, é pecado espalhar fake news? É ou não é? É pecado. Não é só assim, é errado. Não é errado, é pecado. A lei está dizendo que é pecado. Você compartilhar uma notícia que é falsa, não adianta depois dizer, eu não sabia. Sim, então procure saber. Chegou uma notícia para você, procure na internet outros sites para ver se eles falam a mesma coisa, para ver se aquela notícia foi checada, porque se você compartilhar uma notícia falsa e outras pessoas lerem a partir de você, você está sendo culpado pelo pecado. Está dizendo a palavra do Senhor. Não compartilhe notícia falsa. Versículo 6. Não perverterás o julgamento do pobre. Então, tem muita coisa para ser visto, irmãos. Versículo 20. Eis que envio o meu anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Veja, o que o Senhor está querendo dizer para nós, para o seu povo? Ele está dizendo, irmãos, que todos esses mandamentos, eles servem para que o povo ande de acordo com a vontade de Deus. O povo de Deus, quando anda de acordo com a vontade dele, é acompanhado por um anjo. Você está debaixo da proteção do Senhor. Então, quando acontece uma coisa ruim com você, e você sabe que você está seguindo sua vida errada, não venha culpar Deus, não. Não venha culpar Deus, não. Você escolheu não andar junto com o povo dele. Você escolheu que tinha um lugar melhor para você estar do que com o povo dele. Não venha culpar Deus, não. Está dizendo aqui a palavra. Eu vou levar o meu povo para a terra prometida. Vivam de acordo com o modelo que eu estou revelando para o meu servo Moisés no monte. Então, irmãos, todas essas leis aqui não são meras regrinhas. É um caráter que Deus revelou. É assim que o meu povo deve ser. Justiça. É isso que ele quer do povo dele. Justiça, caráter, santidade. Ok? Alguma pergunta sobre esses pontos aí? Estou sendo bem resumido, porque é só para os irmãos entenderem. O ponto central. Deus está revelando o seu caráter para o seu povo. É um caráter santo, portanto o povo deve ser santo. Oi? Vamos chegar nesse ponto, seu Carlos. Se segure, seu Carlos. Seu Carlos está perguntando, mas ninguém seguiu esse mandamento, só Jesus, né? Você vai acabar com o meu estudo, seu Carlos. Vamos devagar, seu Carlos. Quer pegar meu lugar, seu Carlos? Vamos lá, capítulo 25, irmãos. Toda a aliança foi seguida, Deus está dizendo que vai guiar Israel, e agora Deus quer mais. Querem a garantia de que vai dar tudo certo nessa caminhada até a terra prometida? Deus dá mais uma garantia, como se já não fosse muito da lei dele, né? Ele dá mais uma garantia. Eu, o Senhor, vou morar no meio de vocês. Preste atenção que coisa esquisita aqui. Deus deseja tabernacular. Essa palavra nem existe no dicionário, tá? Tabernáculo não é um verbo para eu conjugar. Eu tabernaculo, tu tabernacula, nós tabernaculamos, vós tabernaculeis. Não existe isso, não é um verbo. Eu criei agora esse verbo porque no hebraico, quando Deus diz eu quero habitar no seu meio, ele usa essa palavra, no hebraico existe. Olhem o verso 8 aí do capítulo 25, verso 8 e 9. Olha o que Deus diz aí, ó. E me farão um santuário para que eu possa o quê? Qual é a palavra aí? Habitar. Essa palavra no hebraico é tabernacular. Deus está dizendo, eu quero uma tenda para morar no meio de vocês. Quero uma casa, façam uma casa para eu morar no meio de vocês. Verso 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, para que no modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. O que Deus está dizendo? Eu vou morar no meio do meu povo. Mas, entretanto, tem que ser do jeito que eu quero. O meu povo não vai fazer uma casa do seu jeito. Vocês não vão fazer um lugar para adorar do jeito que vocês querem. Vocês vão me adorar do jeito que eu quero, e aí eu vou morar no meio de vocês.
Então eu vou revelar o modelo, eu vou dizer até a arquitetura do local que eu quero, eu vou dizer os móveis, a mobília da casa, eu vou dizer como eu quero. E aí se tiver tudo do jeito que eu quero, eu vou morar no meio de vocês. Obediência, submissão ao Senhor. Não é do jeito que você quer. Deus habita no nosso meio quando nós estamos de acordo com a vontade dEle. Deus tabernacula no nosso meio. Ele mora no nosso meio, Ele habita no nosso meio quando estamos de acordo com a sua vontade. Agora, irmãos, tem que correr porque não tem como descrever tudo isso, mas vamos lá. No capítulo 25, Deus dá instruções para como construir os itens, os móveis do tabernáculo. Ele diz detalhes em a mesa, os centímetros da mesa, o tipo de material que tem que usar na mesa. O arquiteto detalhista é o Senhor. Depois, do capítulo 26 e 27, ele diz a estrutura do tabernáculo, como tem que ser construída, detalhe por detalhe, quanto material vai ser usado, que tipo de pedra, minério, madeira, ouro, tudo do jeito que ele quer. Capítulo 28 até o 31, roupa dos sacerdotes também. Os líderes tinham que usar uma vestimenta apropriada, e é ele que diz se a vestimenta está boa ou não. É Deus que diz. E aí, como a gente não tem como passar por todo esse texto, porque é muito longo, eu trouxe imagens para facilitar. Então tem aí, irmãos, os móveis do tabernáculo, tá? O altar do holocausto, onde era feito o abatimento do animal, a bacia, onde eram feitas as aspersões, as lavagens, a mesa onde ficava o pão da proposição, o candelabro, né, que os judeus chamam de menorá, onde acendiam aqui as luzes, o altar do incenso, onde caía o incenso, derramava-se o incenso, e a arca da aliança, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo. A arca representa a presença do Senhor no meio do seu povo, lá nos santos dos santos, no lugar mais profundo do tabernáculo, tá bom? E aqui a veste dos sacerdotes. Essa veste aqui, mais colorida, mais elaborada, é a veste do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o único que podia entrar no santo dos santos. Esse aqui, o sacerdote comum, ele só podia ir até o santo lugar, que era um lugar antes. Se ele entrasse no santo dos santos, ele ia ser fulminado, ele queimava imediatamente. Então veja, Senhor, veja, irmãos, como o Senhor ele é detalhista com a adoração. Veja como nós pecamos quando fazemos um culto desleixado, quando prestamos um culto de qualquer jeito, há brincadeiras no nosso meio, há conversas, há distração, há celulares. Veja que não adoramos outro Deus, é o mesmo Deus. Isso é grave, irmãos. Nosso culto deve ser reverente, deve ser cuidadoso, com atenção. Aí está uma imagem do tabernáculo. Então essa estrutura toda externa, aqui o pátio onde era feito o abatimento do animal, o incenso, aqui dentro era o santo lugar, e nessa última câmara aqui de dentro era o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar para fazer o sacrifício. Entendido? Alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Deisiene, pergunta para mim que eu sei. Não, brincadeira. Pergunta, irmã? Não? Tá bom. Então vamos seguir. Ninguém tem pergunta? Vamos seguir. Vamos agora fazer algumas reflexões e aplicações aqui para nós, então. Primeiro, deixa eu deixar claro para vocês que esses mandamentos não são só umas regrinhas, tá? Certo e não certo, certo e errado, faça ou não faça. Não é isso não. Olha essa frase. A lei divina, como exibida nos mandamentos, é incomparavelmente superior a todos os sistemas humanos de ética. Vou explicar. Olha essa segunda frase. O decálogo, para quem não sabe, decálogo é como a gente chama os 10 mandamentos, tá? Decálogo é os 10 mandamentos. O decálogo é mais que um código moral. É uma revelação do caráter de Deus e uma expressão de sua vontade para a humanidade. Então a grande questão, irmãos, é que sistema ético, sistema moral, todo lugar tem. Você vai entrar numa escola, diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você entra numa corporação militar, como é que tem que se comportar, como tem que se vestir, tem todas as regrinhas, não tem? Você vai para um determinado ambiente, não tem regrinhas, pode fazer isso, pode não fazer aquilo. Os mandamentos de Deus não são só regrinhas. Eles são uma revelação do ser de Deus. Quando Deus diz não mate, é porque Ele é o autor da vida. Quando o mandamento diz guarde o dia de descanso, é porque Ele descansou ao 7º dia, depois que terminou a criação. Vocês estão percebendo?
Os mandamentos de Deus, eles são reflexo de quem Deus é. Não é uma regrinha que alguém inventou para te controlar, para a tua vida ser mais chata. Os mandamentos refletem a pessoa desse Deus, o seu caráter. Portanto, é o tipo de gente que Ele quer que você seja. Porque quando Deus criou Adão e Eva no Éden, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado, irmãos, a carne nos afasta da vontade de Deus. E os mandamentos vieram para que a gente saiba disso. A sua carne e a minha carne não quer cumprir a palavra do Senhor. Portanto, nós precisamos observar a lei do Senhor para que sejamos mais parecidos com aquilo que Ele quer de nós. A lei do Senhor é superior a qualquer regrinha. Você pode ser um bom militar, mas o militarismo, a rigidez do militarismo não vai te levar para a glória do Senhor. Ser disciplinado, acordar cedo, trabalhar muito, não vai te levar para a glória do Senhor. Só a lei dele revelada, vamos chegar lá, seu Carlos, em Cristo Jesus, é que pode nos levar para a sua glória. Podemos seguir ou tem alguma dúvida sobre isso? Olha a outra querendo acabar com o meu estudo. Aí que vem o Espírito Santo. Agora vamos entender que, segundo o seu Carlos e a dona Núbia estão pulando aí para dizer, a lei tem um limite. Porque o que nós sabemos pela Escritura é que a lei, no fim das contas, o que ela faz mais é apontar para o meu pecado. Ou seja, por fato de que eu não consigo sozinho, seu Carlos, cumprir essa lei toda. Chegamos, seu Carlos, respire agora. Mesmo que eu tente muito, que eu seja a pessoa mais disciplinada, eu não vou cumprir a lei de Deus toda. Vamos aí ler Romanos 3. Abram aí sua Bíblia, vamos para o Novo Testamento agora. Romanos 3, 20 a 23. Romanos 3, 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 20 a 23. Visto que ninguém, preste atenção aí, visto que ninguém será justificado diante de Deus, né, dele, por obras da lei. Ninguém vai ser justificado perante obras da lei, em razão de que a lei, pela lei, veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, quando eu busco a lei, eu não estou dizendo que a lei acabou, eu não estou dizendo que você deve esquecer a lei, eu estou dizendo que você deve buscar a lei, mas você tem que entender que a função da lei é mostrar para a sua incapacidade de ser bom sozinho. Quando você descobre o mandamento, não cobiçarás, aquilo volta para você dizendo, eu já cobicei tantas vezes. Quando a lei diz, não adulterarás, você pensa como esposo, mas quantas vezes eu peguei no meu coração contra minha esposa? Quando a lei diz, guarde o dia do descanso, quantas vezes eu fiquei em casa por preguiça? Quando a lei diz, não diga o nome de Deus em vão, quantas vezes eu não usei o nome de Deus em vão? Então, no fim das contas, o que a lei faz é nos humilhar. E por que a lei precisa nos humilhar? Porque só humilhado você vai olhar para a sua necessidade da graça de Cristo. Você não vai querer a graça de Cristo se você achar que consegue cumprir a lei sozinho, seu Carlos. É humilhado pela lei, percebendo que eu já quebrei todos os 10 mandamentos, e se tivesse o 11º mandamento eu quebraria também. É percebendo que eu não consigo, que eu busco a Cristo, que eu busco a graça, que eu busco a misericórdia. Cristo, então, irmãos, é o representante, substituto de Israel, da sua igreja, e recebeu a punição pelos nossos pecados, pela nossa transgressão. Vamos para o capítulo 6 aí de Romanos. Romanos 6, 9 a 14. Só passar uma página aí. Romanos 6, 9 a 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive
para Deus. Assim também vós, agora é com a gente, igreja, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por que eu posso estar vivo diante de Deus? Porque eu cumpri a lei, seu Carlos? Não, porque Jesus Cristo cumpriu a lei. É por causa da obediência dele, e ele como substituto, representante do povo de Israel, da sua igreja, é que eu posso estar de pé diante de Deus. É por isso que eu e vocês estamos aqui dentro, e não cai fogo do céu sobre nós. Se não fosse Cristo, estaríamos agora queimados, entrando no seu santuário impuros, mas por causa da obediência de Jesus Cristo, que cumpriu a lei, estamos aqui agora, confiados nele. Versos 13 e 14. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14, irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ah, então a lei acabou? Não, a lei não acabou. A lei ainda é o padrão perfeito, reto, para qual eu olho. Porém, eu olho para a lei mediante Cristo, que é quem cumpriu a lei. Se eu tentar cumprir a lei por mim mesmo, ela vai só revelar minha morte. Vai só revelar minha morte. Quando eu olho para Cristo, cumpridor da lei, eu estou nele sendo abençoado. Amém? Jesus Cristo, a gente já viu isso outros domingos, vamos aí para Hebreus 7. É o nosso sacerdote, irmãos. Um sacerdote muito superior àqueles sacerdotes que iam no santuário fazer o sacrifício dos animais. Vamos ler esse texto sobre o sacerdócio de Cristo. 7, 26 e 28. 26 a 28. Olha só. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que Jesus não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas quanto a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, Jesus, perfeito para sempre. Jesus é um sacerdote tão perfeito que ele não precisa todo dia refazer o sacrifício, matar um cordeiro, matar um bode, e ele não precisa primeiro se purificar para poder entrar no Santo dos Santos, porque como ele nunca pecou, ele adentra o Santo dos Santos a hora que ele quer. É um sacerdote superior. O sacrifício dele bastou uma vez, ele morreu uma vez, ele derramou o sangue dele uma vez por nós, estamos limpos para sempre. Então me causa nojo quando eu vejo as igrejas por aí dizendo, você tem que fazer um sacrifício para Deus, vem aqui no altar e faça um sacrifício, deixa a chave do seu carro aqui. Isso é nojento, porque isso é cuspir na morte de Cristo. A Bíblia está dizendo que ele já fez o sacrifício uma vez por todas. É baseado nesse sacrifício que estamos puros diante do Senhor. Ele é um sacerdote superior. Amém, irmãos? Alguma pergunta sobre esses 3 pontos? Algum comentário? Acho que a Érica quer falar. Diga, Érica. Ninguém? Então vamos seguir. Então, como eu já disse para vocês, o verbo tabernacular significa que Deus habita no nosso meio. Êxodo 25:8, como a gente viu. Agora, 2 Coríntios 6,16 é interessante. Irmãos, aqui eu já vou adiantar a leitura, tá? Quem conseguir alcançar aí junto comigo, pode fazer a leitura. 2 Coríntios 6,16, diz assim o texto. Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós, escutem com atenção, nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Veja, irmãos, da mesma forma que no Antigo Testamento tinha um santuário, tinha um tabernáculo e Deus morava dentro desse tabernáculo, no Novo Testamento, eu sou o tabernáculo, você é o tabernáculo. Portanto, Deus mora dentro de mim.
mora dentro de você. Portanto, o seu corpo é um instrumento sagrado para Deus. Porque é por meio do seu corpo que ele vai fazer a obra dele. Ele tabernacula dentro de mim, de você. Amém? Diferente da antiga lei, que era gravada em pedras, de tábuas de pedra, que Moisés trouxe do monte, a lei de Deus, como diz Jeremias e Efésios, na nova aliança em Cristo Jesus, ela é gravada no nosso coração. Deus faz a sua lei habitar dentro do nosso coração. É por isso, seu Carlos, que os cristãos são aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Não porque eles são melhores, não porque eles são mais santos, mas porque Deus gravou a sua lei nos seus corações. A gente não segue uma lei que está escrito numa pedra, a gente segue uma lei que Deus colocou no nosso coração. Não é que eu sou melhor, é que Deus colocou a lei no meu coração. Faz parte de mim viver de acordo com isso agora. E quando eu peco, me dói. A diferença entre o crente e o descrente é o quê? Que o crente não peca mais? É isso? Não. É que quando o crente peca, para ele é um desvio. Para ele é sair da rota. Quando o descrente peca, ele está seguindo o caminho dele. Normal. Vida de pecado, normal. Quando eu peco, cristão, eu estou fora. E o Espírito Santo me diz que eu estou fora do que Deus quer para mim. Porque eu sou tabernáculo. Eu preciso estar puro para que Ele habite em mim. Então me dói estar impuro. Então se você que é crente, tem vivido uma vida de pecado, na qual o Espírito Santo não te importuna, cuidado. Se o Espírito Santo não te acusa, se o Espírito Santo não te desperta para os pecados que você está vivendo, cuidado. Cuidado. Por último, a obra de Cristo nos habilita na consciência a querer viver como um povo santo. O povo de Israel só tinha os símbolos, só tinha o tabernáculo feito por mãos, só tinha a arca feita de ouro e madeira. Nós temos a presença de Deus muito superior hoje. Não temos mais uma arca, não precisamos de uma réplica da arca aqui, como muitas igrejas fazem por aí. Porque a presença de Deus está aqui, sem arca. Está aqui, dentro de mim, de você, entre nós. Então, graças a isso, nossa mente é renovada. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Comentário? Não? Portanto, vamos perceber o que Cristo fez conosco. Se eu sabia, por causa da lei, que eu não posso matar, Cristo me mostrou que só de eu me irar, só de eu odiar o seu Carlos, só de eu insultar o seu Carlos no meu coração, eu já pequei e já quebrei o mandamento: não matarás. Você vai dizer, é muito melhor ser cristão, porque agora eu tenho mais graça de Deus na minha vida, mas é muito mais pesado ser cristão, porque agora você está sendo vigiado na dimensão mais profunda do seu coração. Se você diz, mas eu nunca matei ninguém, mas você já odiou alguém, então você já quebrou o mandamento de não matarás. A responsabilidade do cristão é muito mais profunda. Quando a Bíblia diz, não adulterarás, eu nunca fiquei com nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, sou fiel, sempre fui fiel à minha esposa, mas você já olhou com intenção impura para outro homem ou mulher, então você já quebrou esse mandamento. Irmãos, é muito profundo, é muito pesado. Não jurar falso, eu nunca fiz um juramento falso, mas você já deu palavras mais ou menos assim? Sim, talvez, vamos ver. Ou como o amazonense gosta de dizer, bora ver, bora marcar. Cuidado com as suas palavras. Seja sim, sim. Não, não. Olho por olho, dente por dente. Eu gosto de justiça. Para mim é olho por olho. Errou, vai ter que pagar. É? Jesus disse, não resista ao perverso. Se ele te der um tapa num lado do rosto, mostra o outro lado. Ah, pesado. Ame os seus amigos, né? O mundo diz isso. Ame os seus amigos. Aí Jesus vem e diz, ame os inimigos. É, meus irmãos. Aplicações para nós finalizarmos. A lei de Deus busca que nós tenhamos um culto e uma vida toda diante de Deus, sem divisão entre o meu corpo e o meu coração. O que significa isso? Que Deus quer de mim integridade. O problema dos judeus é que eles tinham a lei escrita lá nos 10 mandamentos, eles seguiam as tradições, mas no coração eles estavam longe de Deus. Deus não quer isso para nós, irmãos. Ele quer que a mesma palavra que eu falo, a mesma coisa que vem de dentro do meu coração, seja a minha vida fora.
que as minhas atitudes sejam igual ao que eu falo, o que eu creio. Integridade. Segundo, Deus quer que eu viva com as marcas de um povo santo, um povo distinto. Deus está no nosso meio. Portanto, a gente não pode ser parecido com quem está lá fora. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade alicerçada, construída sobre um monte. Vocês são sal, vocês são luz. Portanto, tem que ser diferente. Integridade. Haja, viva de acordo com a sua boca, de acordo com o seu coração. Distinção. Seja diferente do mundo. Amém? Sem Cristo é impossível. Com Cristo é possível. O que os outros falam, seu Carlos? Deixa eles falarem. Deixa os outros falarem, seu Carlos. Quem os acusará? Paulo fala em Romanos. É Deus quem os justifica. Deixa que falem, seu Carlos. Nenhum deles morreu na cruz pelo Senhor, não. Quem morreu foi Jesus. Ponto. Deixa que falem. Deixa que falem. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essas belas palavras de vida. Obrigado, Senhor, por nos relembrar do Teu Filho Jesus, que fez com que a lei não esteja mais gravada em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, pela graça e pela santificação em Cristo, que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Permite-nos, Senhor, viver em integridade de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser um povo distinto, separado do mundo. Um povo que Te serve, que leva a luz de Cristo para o mundo. Cuida de nós, Senhor. Guarda o Teu povo do pecado. Fica conosco nesse dia ainda, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.